Em 11 de agosto, o Boston Post fez uma revelação que de fato levou Ponzi à falência. Foi colocado no jornal o seguinte: Ponzi cumpriu pena de 1908 a 1910 no Canadá por falsificação de cheque. E o artigo da própria investigação do Post foi completo com fotos de Ponzi, juntamente com a polícia de Montreal. Mais tarde, soube-se também que Ponzi havia cumprido outra pena em uma prisão federal em Atlanta por contrabandear 5 italianos do Canadá para os Estados Unidos. No dia seguinte a essa publicação, o auditor do governo concluiu seus exames do livro de Ponzi e descobriu que sua empresa estava com 3 milhões de dólares em débito. E esse auditor do governo mais tarde revisou novamente a contabilidade e acabou descobrindo que não eram 3, eram 7 milhões negativo. Após isso, Ponzi de fato foi à falência. E não sozinho, levou com ele meia dúzia de bancos que também quebrou após a sua queda. Seus detentores de notas receberam menos de 30 centavos por dólares. Muitos investidores mantiveram as suas notas, agarrando-se desesperadamente à crença de que seu herói iria de alguma forma sobreviver. Mas não, de fato Ponzi foi condenado por acusações federais de usar o correio para fraudar o povo americano. Ele cumpriu 1/3 da prisão e foi solto em liberdade condicional em 1920. Em 1925, ele foi condenado novamente por acusações de fraude estadual e solto sob fiança. Enquanto o veredito estava sendo apelado, ele foi para a Flórida para arrecadar dinheiro com a venda de outros posts, mas ele foi rapidamente preso e condenado por fraude. Escapou da fiança quando soube que o Supremo Tribunal Judicial de Massachusetts havia mantido a sua condenação naquele estado. Com autoridades em 2 estados em perseguição, Ponzi conseguiu fugir para o Texas. Ele se alistou a bordo de um navio cargueiro italiano e foi capturado em Nova Orleans. Foi novamente devolvido à prisão para começar sua sentença. Nessas idas e vindas de sua prisão, ele saiu em 1934, já cansado, mais pesado, careca. Já não estava com tanta força e com tanto gás e energia. Em 7 de outubro, depois que seus apelos para permanecer nos Estados Unidos foram de fato rejeitados pelo governo, ele foi deportado para a Itália. Sua esposa, Rose, continuou em Boston com planos de se juntar a ele mais tarde, assim que ele encontrasse um emprego, só que depois de 2 anos ela se cansou de esperar e finalmente se divorciou. Os relatos da vida de Ponzi após a sua expulsão dos Estados Unidos variam de acordo com várias versões contadas. Uma diz que ele conquistou um cargo de alto escalão no Ministério das Finanças na Rússia, no governo de Mussolini. Quando as autoridades perceberam que ele não era o gênio financeiro que pretendia ser, ele fugiu carregando 2 malas cheias de dinheiro e pegou um navio para o Brasil. Só que após algumas pesquisas mais extensas, foi descoberta uma história diferente. Essa história relata que Ponzi obteve a ajuda do seu primo de 2º grau, o coronel Attilio Bissell, da Força Aérea Italiana, que era comandante do esquadrão Ratos Verdes e também amigo de Mussolini. O seu primo conseguiu um emprego para Ponzi em uma companhia aérea iniciante, que fazia negócios entre a Itália e o Brasil. Essa nova carreira manteve Ponzi em alta entre 1939 e dezembro de 1941, quando os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial e o governo brasileiro cortou o abastecimento da companhia aérea em que Ponzi trabalhava, sabendo que esta transportava suplementos estratégicos para a Itália. Já sem emprego, Ponzi sobreviveu dando aulas de inglês e francês. Mais tarde trabalhou como intérprete para uma importadora italiana no Brasil. Só que a sua visão já estava bastante falha. Ele teve um derrame no início de 1948 que o deixou parcialmente paralisado. Enfim, no dia 18 de janeiro de 1949, morre num hospital de caridade no Rio de Janeiro Charles Ponzi, deixando apenas $75 para pagar o seu enterro.